Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Nessa temporada, nós estamos lendo juntos o livro Marketing 5.0, do Philip Kotler, Tecnologia para a Humanidade. Já passamos bem da metade do livro, estamos chegando na reta final já. Se você perdeu os outros episódios, eu faço reprises diárias no nosso canal do YouTube. É só você ir lá e digitar Store Labs ou digitar Gustavo Aron, que você me acha em qualquer rede social, tá bom? Tem a playlist criada lá, chama Leitura de Fazedor. Sou um cara muito original. Tipo, eu tenho a comunidade dos fazedores, o quadro chama Leitura de Fazedor. E é isso aí, hashtag nós fazemos. Vamos lá? Vamos continuar de onde a gente parou. Vocês repararam que nós estamos nos tornando culto juntos? Estamos lendo livros. Esse é o terceiro livro que a gente está lendo juntos. Então, quando alguém chegar para você e perguntar assim, que livro você está lendo? Você fala, eu estou lendo Marketing 5.0. Né? Tem todos os livros que a gente está lendo. Vamos lá. Passo 3. Monte um ecossistema integrado de dados. A maioria das iniciativas de marketing direcionado por dados começa com projetos ágeis, ad hoc. No longo prazo, porém, é preciso que isso se torne uma operação rotineira, para certificar-se de que o esforço de coleta de dados seja mantido e atualizado continuamente. As empresas precisam montar o ecossistema de dados que interage com todos os dados. O maior desafio para a integração de dados é encontrar um denominador comum para todas as fontes. O ideal é integrar os dados no nível do consumidor individual, o que permite o marketing de segmento de um. Boas práticas de registro asseguram que cada conjunto de dados capturado a respeito do cliente esteja sempre ligado a uma identidade única daquele cliente. Embora seja algo simples para a fonte de dados internas, o uso de identidades únicas para cada cliente é um exercício mais complicado. Para dados externos, ainda que factível, por exemplo, os dados sociais podem ser integrados à identidade do cliente e de seu histórico de compras, caso o consumidor se logue em sites de e-commerce usando a própria conta em redes sociais, como Google e Facebook. Outro exemplo de integração de dados é o uso de dados de aplicativos de fidelização do cliente para conectar sensores, que são como faróis inteligentes. Quando o celular do cliente passa perto de um sensor no corredor de uma loja, por exemplo, esse sensor registra a movimentação. Isso é útil para rastrear a jornada do cliente em espaço físico. O Google está fazendo isso com uma tecnologia que chama DOOH, Digital Out of Home. Quando você passa com seu celular perto de um outdoor que tem essa tecnologia, o anúncio que você vê é compatível com o seu comportamento de compra e pesquisa. E eles estão estudando isso para implementar nas partes dos óculos inteligentes, que 3 pessoas olhando para o mesmo outdoor, cada uma vai ver um anúncio diferente, saca? Nem sempre, porém, é possível conectar tudo a uma identidade individual do cliente, sobretudo por questão de privacidade. Uma solução de meio termo é usar a segmentação demográfica específica como denominador comum. Por exemplo, o nome de um segmento, sexo masculino, 18 a 34 anos. Pode ser uma identidade única que consolide todos os itens dados de todas as fontes em relação àquele grupo demográfico específico. Cada conjunto dinâmico de dados deve ser armazenado em uma única plataforma de gestão de dados, permitindo ao profissional de marketing capturar, armazenar, gerir e analisar os dados de forma abrangente. Todos os projetos de marketing direcionados por dados com objetivos novos devem continuar a usar a mesma plataforma, o que possibilita enriquecer o ecossistema de dados, beneficiando a empresa caso decida usar aprendizagem de máquina para automatizar a análise. Você que é gestor de tráfego, você que cria campanhas no Facebook e Google Ads, está acostumado a segmentar o público para atingir melhor o objetivo do seu cliente. É tipo isso, só que usando inteligência artificial. Vocês aceitam um cafezinho, gente? Tô tomando café, nem ofereci para vocês. Um cafezinho gostoso, quentinho para dar uma acordada. Uhul! Resumo: como criar um ecossistema de dados para a melhor seleção de mercado-alvo. O advento do Big Data transformou a face da segmentação e da seleção de mercados-alvos.
A amplitude e a profundidade dos dados sobre os consumidores está crescendo exponencialmente. Dados de mídias, dados sociais, dados da web, dados de pontos de venda, dados da internet das coisas e etc. Juntos formam um perfil riquíssimo de clientes individuais, permitindo que o profissional de marketing de segmento de um na era digital. O problema não é mais a falta de dados, e sim identificar aqueles que importam. É por isso que o marketing direcionado por dados deve começar sempre pela definição dos objetivos restritos e específicos. Com base nessas metas, o profissional de marketing precisa obter um conjunto de dados e integrá-lo a uma plataforma de gestão de dados, que esteja conectada a um motor de análise e de aprendizado de máquina. As ideias resultantes disso podem levar à oferta de marketing e campanhas mais afiadas. O marketing direcionado por dados, porém, nunca deve ser adotado como uma iniciativa de TI. Uma equipe de líder robusta de marketing deve capitanear o projeto e alinhar os recursos da empresa, inclusive o suporte de TI. O envolvimento de todos os profissionais de marketing da organização é fundamental, pois o marketing direcionado por dados não é uma bala de prata e nem pode jamais ser tocado no plano piloto. Pergunta para reflexão. Como você segmenta o mercado para seus produtos e serviços? Aí vem uma dica. Trace um mapa da estrada para implementar um marketing de segmento de um nos dados da sua organização. Querendo ou não, você tem vários dados. Se você... você tem dado em casa. Se você abrir sua rede social e clicar em Insights, lá você consegue ver faixa etária dos seus seguidores, a parte de gênero dos seus seguidores, se é homem ou mulher, de onde que eles são, né? Ah, eles são do Brasil, tá, qual cidade que eles estão, quando que eles estão online. E sabendo isso, você consegue tocar a música que eles querem dançar, saca? Você age com mais direcionamento. Então você vai fazer um post e você fala, tá, quem é o meu público? É um homem de 30 a 40 anos e ele mora em tal lugar. E ele curtiu mais conteúdos meus que falam sobre tal coisa. Então, se eu repetir esse conteúdo, eu vou agradar a maioria dos meus seguidores. E se eu agradar a maioria dos meus seguidores, eu vou ter mais resultado, porque mais gente parecida com eles vai começar a vir para o meu perfil. Então, criando esse segmento de dados, você consegue trabalhar no 1 a 1 de um jeito mais eficiente, saca? Quando você sabe com quem você está falando e do que essa pessoa gosta, a conversa fica mais produtiva. Você não vai chegar para um cara que gosta de futebol e chegar para ele e falar sobre filme. A não ser que seja um filme de futebol, saca? Se você falar de futebol, principalmente se for do time dele, pô, você ganhou o cara. Vocês conversam por horas. E é assim que vai. Capítulo 9, o marketing preditivo, hashtag Mãe de Ná. Como antecipar as demandas do mercado com ações proativas. Proatividade é perigoso, mas é interessante. Ao final da temporada de beisebol profissional de 2001 nos Estados Unidos, o time de Oakland Athletics perdeu 3 jogadores cruciais em razão de uma cláusula que os liberava de seus contratos. Sob pressão para substituir 3 dentro de um orçamento restrito, então, o gerente geral Billy Bain recorreu à análise de dados para montar uma equipe forte para a temporada seguinte. Em vez de usar os olheiros tradicionais e informações de bastidores, a Athletics usou o que nos Estados Unidos é conhecido como os Sabermetrics, a análise de dados para cada partida. Graças à análise de dados, a Athletics descobriu que métricas individuais superestimadas, como a porcentagem de chegadas à base e percentagem de bases alcançadas por chances de rebater, permitiam prever o desempenho melhor do que outras estatísticas ofensivas mais convencionais. Como nenhuma outra equipe recrutava jogadores com base nesses números, essas ideias permitiram que o Athletics contratasse jogadores subavaliados, mantendo uma folha salarial relativamente modesta. Essa história notável foi documentada no livro The Moneyball e também no filme O Homem que Mudou o Jogo, com o Tom Cruise, não, com Brad Pitt e o Jonah Hill. O Homem que Mudou o Jogo, de Michael Lewis, o filme homônimo de Bennett Miller.
Isso atraiu a atenção de times e de outros esportes de investidores esportivos do mundo inteiro. Um deles foi John Henry, proprietário do Boston Red Sox e do Liverpool. Modelos matemáticos foram utilizados para a reconstrução do Liverpool. O time de futebol, apesar de sua fantástica história, estava sofrendo para ser competitivo na Premier League inglesa. Com base na análise de dados, o clube contratou o técnico Jurgen Klopp, recrutou alguns jogadores para o time que acabariam vencendo a UEFA Champions de 2019 e a Premier League inglesa de 2020. São histórias que ilustram bem a análise preditiva. Ela permite que as empresas antecipem o movimento do mercado antes que ele ocorra. Tradicionalmente, os profissionais de marketing se baseiam nas estatísticas descritivas que apresentam o comportamento passado e usam a própria intuição para fazer previsões bem informadas sobre o que vai acontecer. Na análise preditiva, a maior parte do trabalho é realizada por inteligência artificial. Os dados passados são alimentados em um motor de aprendizado de máquina para revelar padrões específicos, o que é chamado de modelo preditivo. Ao abastecer de dados o modelo profissional de marketing, pode prever desfechos futuros, como quem tem mais probabilidade de comprar, que produto será vendido e qual campanha vai dar mais certo. Como o marketing preditivo é fortemente baseado em dados, em geral, empresas adquirem essa funcionalidade por meio de ecossistema de dados previamente implantado. Com essas previsões, as empresas conseguem ser mais proativas em seus investimentos para o futuro. Elas podem, por exemplo, prever novos clientes cujas transações ainda são de pequeno valor e irão se tornar grandes no fim das contas. Dessa forma, a decisão de investir em recursos no crescimento de clientes específicos é otimizada. Antes de alocar muitos recursos ao desenvolvimento de um novo produto, as empresas também podem usar a análise de dados preditivos para ajudar a filtragem de ideias. No fim das contas, a análise de dados preditiva leva a um retorno melhor do investimento em marketing. A modelagem preditiva não chega a ser uma novidade. Já faz muitos anos que os profissionais de marketing direcionados por dados constroem modelos regressivos para encontrar causalidades entre ações e resultados. Como aprendizado de máquina, porém, o computador não precisa de um algoritmo predeterminado de cientistas de dados para começar a desvelar padrões e modelos por conta própria. Muitas vezes, os modelos preditivos resultantes que saem da caixa preta está entre aspas, caixa preta do aprendizado de máquina, parecem acima da compreensão do raciocínio humano. E isso é bom. Na hora de prever o futuro, o profissional de marketing não está sujeito aos vieses de suposição e ponto de vista limitantes do passado, né? Eu tive uma discussão assim com o cliente ontem. Ele falou assim, você está fazendo campanha para mim, mas você está usando foto. Não gosto que usa foto, quero arte com a minha logo, texto escrito, compra de mim, tal, né? Aí eu falei, você não gosta? Ele falou, não. Eu falei, eu não estou fazendo para você, estou fazendo para o cliente. Analisa o resultado. Aí estava dando bem, um resultado super legal. Ele falou, tá vendo? Nós temos duas campanhas ativas. Uma com arte, né? Tem texto, tal. E a outra do jeito que eu te falei pra gente fazer, com foto e a legenda e o botão para clicar. A com foto tá dando mais resultado. Então, vamos junto aí e deixa o pai trabalhar. Eu até brinquei com ele, falei, quando parar de dar resultado, aí você me cobra. Aplicações do marketing preditivo. Análise preditiva usa e examina dados históricos, mas vai além da estatística descritiva, que é útil para gerar relatórios retrospectivos dos resultados anteriores da empresa e para explicar as razões por trás desses resultados. As empresas com visão de futuro querem saber mais do que simplesmente o que já aconteceu. Complicada essa frase. A análise preditiva também vai além da análise em tempo real, usada para respostas rápidas no marketing contextual, ou para testar atividades de marketing ágil. Marketing ágil é incrível. O Ryan Reynolds, que faz o Deadpool, ele é especialista em instant advertising. O que é o instant advertising? É assim, aconteceu uma coisa, ele já direciona uma campanha de marketing inteira em cima de um produto que ele tem referente a essa coisa, né? Quando a Greta Thunberg começou a falar mal lá, how dare you, não sei o que lá, ele já fez uma campanha para uma água que ele vende usando essa frase. Tipo assim, questão de
2 dias, plau! E assim, as vendas dele, ele é profissional de marketing também, além de ator. São incríveis, porque ele tá sempre assim, é sempre instant advertising. Aconteceu, no outro dia ele já veste isso numa campanha de marketing e usa para divulgar algum serviço que ele tem. E aí ele tem, ele faz veículos, tem uma água que ele faz, e não é que ele faz a água, ele tem um selo de água, tipo Lebrinha, Água Voz, Puríssima, tem uma dele lá, que é Just Water, se eu não me engano. A análise preditiva examina o comportamento anterior do consumidor para avaliar a probabilidade dele realizar atos similares ou relacionados no futuro. Ela descobre padrões sutis no Big Data. O Big Data que eu falo toda hora é onde está todos os dados. Você coleta todos os dados. Comportamento, o que ele compra, o que ele gosta, tal. Coloca tudo num lugar. Isso é o Big Data. E aí a inteligência artificial faz uma captação de padrões. Ele sempre compra tal coisa quando acontece tal coisa. Ele sempre ouve tal música quando acontece tal coisa. Ele sempre vai para tal lugar quando acontece tal coisa. Ele liga para tal pessoa quando acontece tal coisa. Tudo isso vira uma estratégia e você consegue direcionar melhor o seu post, seus stories, a sua live, a sua campanha de tráfego, a embalagem do seu produto. Né? Com certeza você já comprou uma pizza na época de Outubro Rosa e a caixa veio rosa falando sobre o Outubro Rosa. É porque eles capturaram todos esses dados e transformaram isso numa propaganda que conscientiza as pessoas. E isso é notado. Vocês viram que mulher bonita que passou aqui atrás? Minha esposa. Eu conquistei ela com marketing. A análise preditiva é crucial na adoção de medidas proativas e preventivas, o que é perfeito para fins de planejamento de marketing. Com a análise preditiva, o profissional de marketing dispõe de uma ferramenta poderosa para aprimorar suas tomadas de decisão. Ele pode, a partir dela, determinar qual é o cenário de mercado mais provável para concretizar e quais clientes valem a pena buscar. Também pode avaliar quais ações e estratégias de marketing apresentam maior probabilidade de êxito antes de lançá-las, reduzindo significativamente os riscos de fracasso. Né? Quando você tem um plano, ou você acerta ou você erra. E se você fez um bom plano, você planejou também o que você vai fazer se der errado, saca? Agora, quando você não tem um plano, só vamos que vamos. E se der errado, se não der, né? A resposta. Mas se der errado, se não der, né? Aqui tem um diagramazinho falando sobre análise preditiva, análise instantânea e etc. Bem interessante. Gestão preditiva do cliente. Selecionar os mercados-alvos e servi-los sem saber que receita o cliente vai gerar no futuro é um pesadelo em termos de investimento de marketing. O profissional da área precisa decidir se vai gastar com a aquisição de cliente e arcar com os custos dos serviços. O custo de aquisição do cliente se chama CAC. Guarda isso na cabeça. O CAC é importantíssimo. Que às vezes você gasta marketing, tempo, tráfego, investimento, tal, num cliente que não vai te trazer um retorno financeiro tão interessante e nem um retorno intelectual tão relevante. Porque às vezes você tem um cliente que ele não é lucrativo em questão de ticket, né, de quanto que ele te paga, porém você faz parte de uma rede de relacionamentos com esse cliente que te coloca em eventos, te trazem clientes de fora do país, te leva para uns negócios que você não iria sozinho, saca? Então acaba que ele vai compensando. Então, beijo. O modelo preditivo usado para fins de gestão de cliente é chamado de modelo de Customer Equity. Ele mede o valor vitalício de clientes, o CLV, né? Que é o valor atual projetado de receita líquida gerada por um cliente ao longo de sua relação com a empresa. É uma forma de enxergar a longo prazo o retorno futuro do investimento, algo crucial, porque no primeiro ou no segundo ano a maioria dos clientes pode não ser lucrativo em função do seu alto custo de aquisição, o CAC. Esse conceito é mais relevante em empresas B2B e nas empresas de serviços com relacionamento de longo prazo com os clientes, como bancos e telecomunicações. As empresas que atendem clientes corporativos têm enormes despesas de aquisição do cliente, sobretudo congressos, feiras e custos com pessoal. Da mesma forma, os bancos gastam muito com publicidade e bônus de adesão, ao passo que as telecoms são famosas pelos subsídios aos aparelhos para atrair clientes. Isso não é mais verdade. Para empresas desse setor, o custo de marketing é elevado demais para transações pontuais e relacionamentos de curto prazo.
O papel da análise de dados na estimativa do CLV é prever a reação do cliente às ofertas de upselling e cross-selling. Em geral, os algoritmos se baseiam no histórico de dados de quais produtos foram comprados em conjunto por clientes com perfis similares. Além disso, o profissional de marketing pode prever a duração do relacionamento com cada cliente. A análise preditiva pode detectar a taxa de rejeição e, o que é fundamental, descobrir as razões da rejeição. Dessa forma, a empresa pode elaborar estratégias de retenção eficiente para evitar o atrito com o consumidor. Por essas razões, a análise preditiva não só prevê, mas também melhora o CLV. Estando o cliente perfilado e seu CLV calculado, o profissional de marketing pode implementar o marketing da próxima melhor ação, né? Que é do inglês NBA, que é o Next Best Action, né? Eu achei paia. Trata-se de um método centrado no cliente, no qual o profissional de marketing tem um plano de ação sincronizado, claro, passo a passo, para cada cliente. Em outras palavras, é um plano de marketing para o segmento de com interações multicanais de marketing digital, a equipe de vendas. O profissional conduz cada cliente da pré-venda ao serviço de pós-venda, passando pela venda propriamente dita. A cada passo, a análise preditiva pode ajudar a determinar qual será o passo seguinte: enviar mais material de marketing, criar uma demonstração do produto ou enviar uma equipe para uma reunião. Em sua forma mais simples, é possível fazer uma divisão dos clientes em nível de base com o CLV, o que é na prática uma ferramenta de alocação de recursos. Essa categorização determina quanto a empresa pode alocar na aquisição e na retenção de um cliente, em cada nível específico. O profissional pode priorizar com quais clientes construir relacionamento e, com o passar do tempo, levá-lo a subir de nível. Essa também passa a ser a base de diferentes interfaces oferecidas pelas empresas para interagir com cada cliente. Por exemplo, os clientes com contribuição mais lucrativa terão acesso a uma equipe exclusiva de atendimento ao cliente, ao passo que os demais terão acesso a uma interface digital automatizada. Gestão preditiva do produto. O profissional de marketing pode utilizar a análise preditiva ao longo de todo o ciclo de vida de um produto. As previsões podem começar logo no início de sua idealização, com base na análise dos atributos e das funcionalidades em produtos já disponíveis no mercado. A empresa pode desenvolver novos produtos combinando todas as características certas. Essa prática de marketing preditivo permite que equipes de desenvolvimento de produto evitem ter que voltar constantemente à prancheta. Ter um protótipo e um projeto com mais chance de êxito nos testes de mercado e no lançamento efetivo poupa grande parte dos custos do desenvolvimento. Além disso, os algoritmos também são alimentados por informações externas sobre aquilo que é tendência e que também vai ter impacto sobre os compradores em potencial. Isso permite que o profissional de marketing seja proativo e alavanque tendências antes dos concorrentes. Vejamos o exemplo da Netflix. Netflix. A empresa de mídia começou a criar conteúdo original para fortalecer sua vantagem competitiva em relação aos concorrentes emergentes e para reduzir seu custo de conteúdo ao longo do prazo. Também usou a análise de dados para orientar as decisões de quais séries originais e filmes produzir. House of Cards, por exemplo, foi desenvolvida com base em previsões de que faria sucesso. A combinação de Kevin Spacey como protagonista, David Fincher, eu adoro essa, David Fincher como diretor e uma temática de drama político inspirada em uma série original da TV britânica. House of Cards deu tudo de bom, deu mega certo, até que o Kevin Spacey deu uma zoada e aí a série foi pro pau. A análise preditiva também é essencial para selecionar
produto e oferecer a partir de um portfólio de opções existentes. O algoritmo preditivo usado se chama sistema de recomendações, que sugere produtos ao cliente com base em seu histórico e na preferência de clientes com perfil semelhante. O modelo de prospecção estima a probabilidade de compra de um cliente com determinado perfil quando certos produtos são oferecidos. Isso permite ao profissional de marketing proporcionar ao cliente uma proposta de valor personalizada. Quanto mais tempo o modelo funcionar e quanto mais dados de resposta de clientes se acumular, melhor serão as recomendações. O motor de recomendações costuma ser mais usado por varejistas como Amazon e Walmart e empresas de serviços digitais como YouTube e Tinder. Eu não sei o que é Tinder. Não faço ideia do que seja Tinder. Mas é uma aplicação que também já se infiltrou em outros setores. Qualquer empresa com a grande base de clientes e um amplo portfólio de produtos ou de conteúdos verá valor nos motores de recomendação de produtos. Esse modelo ajudará as empresas na automação dos processos de casamento entre produtos e mercados. Além disso, o modelo de recomendação preditiva é mais útil quando os produtos são comprados e usados juntos ou conjuntamente. Essa modelagem envolve o que é conhecido como análise de afinidade do produto. Por exemplo, quem compra uma camisa provavelmente tem interesse em comprar um par de calças ou de sapatos que combine. E quem lê uma reportagem provavelmente vai querer ler outra do mesmo repórter ou saber mais sobre aquele assunto. Gestão preditiva da marca, que entra o Tom Brand. A análise preditiva pode ajudar um profissional de marketing a planejar suas atividades de comunicação de marketing e da marca, sobretudo no espaço digital. As principais exigências para essa análise de dados são a montagem de perfis completos do público e o mapeamento dos elementos-chave de campanhas bem-sucedidas do passado. Essa análise será útil para visualizar quais campanhas futuras têm maior probabilidade de êxito. Como o aprendizado de máquina é uma atividade incessante, o gerente de marketing pode continuar avaliando suas campanhas e otimizando-as nos pontos em que ainda não funcionam. A realizar uma criação publicitária e desenvolver um marketing de conteúdo, o gerente de marca pode utilizar o aprendizado de máquina para medir o interesse do consumidor diante de várias combinações de textos e layouts. A análise de sentimentos nas mídias sociais e os sites de resenhas de terceiros pode ser usado para compreender como o consumidor se sente em relação à sua marca ou campanha. Um conhecido nosso é o Reclame Aqui. Se você tem uma empresa e tem o status lá no Reclame Aqui, você sabe o que as pessoas estão desgostando do seu produto ou serviço e você consegue criar um tipo de campanha para fazer um tipo de recall desses caras. O recall é tipo assim, os caras te ligam e falam: oi, você comprou um carro aqui? Comprei. Então, cara, ele pode explodir se você passar da terceira marcha. Traz ele aqui de volta e nós vamos te dar um novo. Isso se chama recall. As máquinas pegam de volta todos os produtos e entregam novos. Você pode fazer isso com seus clientes. Também pode-se coletar dados de quais campanhas digitais atraem o maior número de cliques. Dessa forma, o gerente de marca pode realizar criações e conteúdos que sugiram o resultado ideal, como sentimentos positivos e altas taxas de cliques. A análise preditiva pode ser uma poderosa ferramenta para orientar e distribuir conteúdo para o público certo. Isso funciona de duas maneiras. As empresas podem projetar o conteúdo sobre a marca e, a partir daí, identificar quais segmentos dos consumidores mais eficazes a atingir, bem como quando e onde engajá-los. Ou as empresas podem traçar um perfil de consumidor e em seguida prever qual conteúdo vai impactá-lo mais em cada passo da jornada do cliente. O consumidor que pode sofrer para encontrar a informação que busca em meio à enorme quantidade de conteúdos que a marca divulga. O modelo preditivo pode representar uma solução para fazer as previsões da combinação exata entre o público e o conteúdo que produz um resultado ideal. Assim, o profissional de marketing pode se destacar em meio a excessos de conteúdos e realizar uma distribuição
bem direcionada, exatamente para o público desejado. No espaço digital, as empresas podem rastrear com facilidade a jornada do cliente em diversos sites de mídias sociais. Por isso, podem prever o próximo movimento do cliente com seus engajamentos digitais. De posse dessa informação, os profissionais de marketing podem, por exemplo, projetar um site dinâmico, no qual o conteúdo pode ser alterado de acordo com o público. É o que a gente estava falando. À medida que o cliente navega pelo site, os motores de análise preveem o próximo melhor conteúdo, que vai aumentar progressivamente o nível de interesse e aproximar um pouco mais o consumidor do ato de compra. Como montar modelos de marketing preditivo? Existem diversas técnicas de criação de marketing preditivo, dos mais simples ao mais sofisticado. O profissional de marketing precisará de ajuda de estatísticos e cientistas de dados para a montagem e desenvolvimento desses modelos. Portanto, não precisa compreender em profundidade os modelos estatísticos e matemáticos. No entanto, o profissional de marketing precisa ter uma compreensão das ideias básicas por trás dos modelos preditivos, de modo a poder orientar as equipes técnicas na escolha dos dados a serem utilizados e dos padrões a serem buscados. Além disso, ele também ajudará a interpretar o modelo, assim como desdobrará as previsões em operações corretas. A seguir, alguns tipos de modelos preditivos para ser usados em diversos fins. Você quer saber quais são esses modelos? São modelos incríveis. Você quer saber? Eu te conto amanhã, no próximo episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor, tá bom? Nós estamos lendo Marketing 5.0 do Philip Kotler, tá? Você está ficando culto, você está aprendendo sobre segmentação de dados, sobre a internet das coisas e etc. Perdeu os outros episódios? Acesse o nosso canal do YouTube, lá tem a playlist Leitura de Fazedor com todos os episódios. Esse é o terceiro livro que a gente está lendo junto. Você está ficando cada vez mais inteligente só porque você me conhece. De nada, tá? Você vai ficar foda, você vai ficar gente Albert Einstein, tá bom? Eu te vejo amanhã na continuação do nosso quadro. E como eu sempre falo pra vocês, agora é só você ir lá e colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo lá naquele lugar. Até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus.